prazer estar aqui na Rádio Bandeirantes. Realmente a gente está vivendo, não no Brasil, não no mundo, um momento raro, né, na economia, né? A gente tem que entender que o mundo hoje está com gasolina, diesel, gás natural caro, né, em função aí de um crescimento econômico, né, pós vacinas contra o coronavírus, né? E agora veio a guerra, né? Então, com a guerra, a situação piorou mais ainda. E os países estão tentando resolver essa questão de alguma forma. Na Europa, você vê muita redução de tributo, né? Também você vê alguns países dando voucher, né? Portugal para gasolina, para diesel, França para o gás natural, né? Que é importante para o aquecimento das casas. Estados Unidos, o país está também colocando aí reservas de barris de petróleo no mercado para aumentar a oferta de petróleo e com isso também uma tentativa de reduzir os preços na bomba, né? Porque ninguém gosta de preço caro na bomba. No Brasil, eu acho só que a gente está com uma certa letargia, né? A gente no Brasil, historicamente, a política que reduziu o preço no Brasil sempre foi o controle de preços na Petrobras, a intervenção na Petrobras. O ápice dessa política, vocês devem lembrar, foi no governo da ex-presidente Dilma, quando o subsídio causou um rombo no caixa da Petrobras, 40 bilhões de dólares, e colaborou muito, né, para aquela dívida gigante, né, de 100 bilhões de dólares que o governo Dilma deixou aí para o seu sucessor. Então, acho que agora a gente deveria, né, mostrar a população, né, a gente sabe, ela quer o quê? Ela quer gasolina, de gás mais barato. E a população, quer dizer, não importa como é feito isso. Então, acho que o governo está perdendo a oportunidade de usar política pública, né, política pública para tentar segurar esses preços, né. Eu sempre falo que hoje o preço barril a preço de mercado seria algo como 95 dólares. Então, acima de 95 dólares é o efeito guerra. Então, você poderia criar uma espécie de um fundo, como foi criado aí na época do diesel, no governo Temer, um fundo de 3 meses, 6 meses, para tentar segurar um pouco esse aumento e não causar tanto impacto, né, tanta coisa ruim no bolso consumidor, né, que já vem sofrendo muito aí, alta, nível de desemprego mais alto. Enfim, agora, se a gente for manter a política da Petrobras, quer dizer, a política da paridade internacional, que é correta, na minha opinião, aí você vai ter mais aumentos. O aumento de ontem do diesel, né, que está figurando a partir de hoje, ainda não cobriu a defasagem. A defasagem ainda está na casa aí de 18% a 20%. A gasolina está na faixa de uns 15%. Então, nas próximas semanas, você vai ter mais aumento. Aí fica a situação muito ruim, né, para a população, que não aguenta mais pagar preço alto de combustível. O diesel impacta aí nos produtos, que a gente carrega tudo de caminhão a diesel. O preço fica chateado, né, critica aí a Petrobras, né, cria um desgaste na relação da Petrobras com o presidente da República. Outros candidatos, quer dizer, na eleição, querem voltar ao passado, né, propondo controles de preço, intervenção na Petrobras. O termo usado aí pelo candidato é o abrasileirar os preços, e a gente acho que não anda para frente, né? A gente fica aí com compromissos com o passado e tendo hoje uma oportunidade de fazer uma política pública, porque afinal de contas o Brasil agora é exportador de óleo, tem uma receita muito grande do óleo e do gás do governo, e o governo poderia usar nesse período de excepcionalidade uma parte desse dinheiro para tentar enfrentar esse problema. Aí para frente, depois que isso passar, se cria uma política mais consistente, talvez se crie um imposto semelhante àquele que foi a CID, para quando o petróleo estiver caro, o imposto está barato, e vice-versa, para ter o colchão. Mas no curto prazo, eu acho que a solução seria um fundo semelhante ao que foi criado lá na greve dos caminhoneiros. Adriano, você falou aí que o presidente Bolsonaro fica chateado. Ele falou de novo ontem, né, sobre essa questão da Petrobras. Vamos recuperar aqui para o ouvinte que não acompanhou. Esta semana, vocês estão conhecendo um pouco mais do que é Brás aqui no Brasil. Temos nichos, temos redutos ainda em nosso governo, espalhados por todo o Brasil, que não entenderam que todos nós estamos no mesmo barco. Eles sabem que o Brasil não aguenta mais um reajuste de combustível numa empresa que fatura dezenas de bilhões de reais por ano, às custas do nosso povo brasileiro. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes hoje com o Adriano Pires, que é um conhecido do nosso ouvinte, né, um especialista dos preços dos combustíveis, que no mês passado, né, chegou até a ser indicado para o cargo de presidente da Petrobras e acabou não assumindo, né, o cargo. O senhor chegou a ter
conversas aí com integrantes do governo. Qual que seria a sua ideia? De onde que viria o dinheiro, né, para bancar esse fundo? Isso chegou a avançar de alguma forma? Essa ideia que o senhor apresentou agora aqui na primeira resposta à Sônia Blota, hein, Adriano? Olha, eu conversei com várias pessoas do governo, né? Agora, também deixei muito claro, né, que não é a Petrobras que tem que construir o fundo, né? A Petrobras tem que fazer a política da empresa, né, de seguir mercado internacional. As petroleiras também seguem. A Petrobras apresentou esse lucro extraordinário nesse primeiro trimestre porque o preço do barril está caro. Não foi só a Petrobras que apresentou lucros grandes. Todas as petroleiras apresentaram lucros grandes. A Petrobras apresentou maior. Por quê? Porque nós temos o pré-sal. O pré-sal tem um custo de extração e produção de petróleo muito barato, está na casa aí hoje de 3,4 dólares o barril. Então a Petrobras apresentou um lucro maior que as outras petroleiras, porque a Petrobras é mais eficiente, né, na extração e produção de petróleo. Então eu coloquei sempre, aliás, não só quando eu fui convidado, mas antes de ser convidado e agora também depois que eu declinei, defendendo que a gente tem que ter política pública, esquece controle de preço. O controle de preço já mostrou que não traz benefício nenhum para a sociedade. A gente tem que entender que a Petrobras é uma empresa de economia mista. A Petrobras não é uma estatal. Muita gente, a Petrobras é uma estatal. A Petrobras não é uma estatal. O governo tem 37,5% da Petrobras e tem o controle da empresa. Mas você tem acionista privado, brasileiros, estrangeiros. Então você não pode usar a Petrobras para fazer política pública. Política pública quem faz é o governo. Então, volto a repetir, da mesma forma que outros países estão fazendo política pública para tentar que o preço não cresça tanto no consumidor, na bomba, fazer isso, né? E não estamos fazendo. Então, lá nos Estados Unidos, na França, em Portugal, ninguém está intervindo nas petroleiras, até porque lá as petroleiras são privadas. Por isso eu sempre digo também, essas coisas, essas brigas que estão acontecendo, essa chateação que a gente entende do presidente Bolsonaro, eu também estou chateado, igual a ele, de pagar gasolina caro, de pagar botijão caro, de pagar produtos mais caros em função do aumento do diesel. Mas a gente vê o seguinte, que essa chateação, ela só vai terminar no dia que a gente privatizar a Petrobras. Quer dizer, essas coisas mostram de uma maneira muito clara, na minha opinião, que esse negócio de empresa mista no Brasil não faz sentido. E na direção do que o ex-presidente Lula fala de abrasileirar os preços, então nós temos que fechar o capital da Petrobras e ela vira 100% estatal. Se a gente for na solução de mercado, de política pública para tentar não levar preços altos para o consumidor, a gente tem que ir na solução de privatização da Petrobras. Esse modelo que a gente tem hoje de economia mista, eu acho que está consagrado que ele não resolve e ele só levanta problema. E quando vem ano de eleição, é mais ainda, você ouve uma série de barbaridades a respeito de como é que se controla preço, como é que o consumidor não vai pagar essa conta. Então, o que eu defendo é isso. O governo, e sempre tenho defendido que o povo brasileiro, eu também não acho justo a gente pagar pelo efeito guerra. Então, quando eu falo que você ter um gatilho para esse fundo a partir de 95 dólares, o que eu estou falando? O povo brasileiro vai pagar o preço de mercado. Agora, o efeito guerra não é justo que a gente pague. E outros países também acham que não é justo, por isso estão fazendo volto a repetir, as chamadas políticas públicas. Então, o presidente Bolsonaro, na minha opinião, o único equívoco que ele comete é que ele tem como governo, né, decidir que vai usar, sim, recursos nesse período de excepcionalidade. Lembra que lá na pandemia de excepcionalidade, que foi criado aquele auxílio de R$600, que foi muito bem-vindo e muito correto de ser criado. Agora o governo está criando o Auxílio Brasil de mais R$400, que também, na minha opinião, é correto. Por que não também olhar isso em relação ao combustível? Eu volto a repetir, lá no governo Temer, na greve dos caminhoneiros, se criou uma situação, que era uma situação também de excepcionalidade, do país não parar, se criou lá um fundo para o diesel, né? E o governo imaginava naquela época gastar R$10 bilhões, gastou 4, porque deu sorte que o preço do petróleo caiu durante aquele período e você terminou com aquele fundo quando não era mais necessário. Por que não fazer isso agora? Qual o problema de fazer isso agora? O que eu vejo de problema é essa discussão, esse desgaste que está sendo criado entre o governo, o presidente da Petrobras, o que dá margem para outros candidatos fazerem propostas atrasadas, propostas que levam o Brasil outra vez para 10 anos para trás, para 20 anos para trás.
Adriano Pires, você falava sobre esse modelo da Petrobras, é uma empresa de economia mista, e trouxe já para o ouvinte da Rádio Bandeirantes alguns exemplos de países que estão nesse momento implementando políticas públicas para blindar os seus cidadãos dessa alta tão forte dos combustíveis no mercado mundial. Então eu queria te pedir mais exemplos do funcionamento do setor de energia, de forma diferente do Brasil. Alguém que puxe mais para o estatal ou puxe mais para o privado? O que funciona bem em outros países, Adriano? Olha, o que a gente percebe, né, é que empresa estatal de petróleo, ela funciona em países que, quer dizer, em regimes pouco democráticos e em países pouco desenvolvidos, né? Então a gente vê o exemplo aqui, por exemplo, na América Latina. Você tem dois exemplos, Venezuela e México, né? Depois você tem os exemplos lá dos países do Oriente Médio, né? Aí a Arábia Saudita, Kuwait, Catar, né, que são empresas também estatais. África, Angola, né? Você vê também a Rússia como empresa estatal de petróleo, né? Agora, países envolvidos, a Europa, Estados Unidos, você não tem empresa estatal. Para mim, não cabe mais no século XXI um país como o Brasil, que tem um regime democrático, um país que tem instituições fortes, né? Ser controlador o Estado de uma empresa de petróleo. Ainda mais nesse período de transição energética, né? A transição energética mostra que cada vez mais o petróleo vai valer menos. Ele pode demorar um pouco mais, porque essa guerra da Ucrânia mostrou que houve uma demonização muito rápida dos combustíveis fósseis por parte dos ambientalistas. Mas a tendência, né, do mundo correr atrás de matrizes mais limpas e, portanto, o petróleo entrar em desuso, né? Pode demorar mais, mas ele vai nessa tendência. E aí nós vamos ter uma empresa que o Estado controla, uma petroleira, um país como o Brasil, que tem tanto problema social, tem tanto problema de infraestrutura que o Estado precisa entrar para resolver, e ele é dono de uma estatal, né? A Petrobras hoje vale muito dinheiro, mas se a gente começar a olhar no longo prazo, talvez ela cada vez vai valer menos, né? Porque o petróleo entra em desuso. Então você pode até fazer uma opção hoje penalizando gerações futuras de brasileiros. Não vai valer nada, você poderia agora pegar esse dinheiro e usar em outras questões mais importantes para o cidadão brasileiro. Então, eu acho que, em relação à política de preço, você repara o seguinte: quando você tem uma empresa estatal, vou dar um exemplo extremo, Venezuela, vende gasolina barata e diesel barato, tudo barato, mas eles quebraram a PDVSA. A PDVSA é uma empresa que já produziu 3 milhões de barris de petróleo, algo parecido com a Petrobras produz hoje, e agora produz 500, 800 mil barris dia, que não dá nem para acreditar se é isso, que as estatísticas na Venezuela são muito de saber se é verdade, né? Agora, em países, por exemplo, que você tem concorrência, como os Estados Unidos, como a Europa, concorrência até no refino, os preços, mesmo nessa crise que a gente está vivendo, esse momento raro da economia, com guerra, pós-pandemia, os preços subiram menos do que nos países onde você tem menos concorrência. Então, acho que o Brasil deveria caminhar para isso. A gente deveria largar de vez, né, que é o brinco, não é possível que a gente não consiga nos livrar da era Vargas, né? Acho que o Brasil é um país que tem todas as condições hoje do Estado se dedicar a questões como a regulação, como a fiscalização, quer dizer, ou seja, fortalecimento das instituições privada, empresas de setores como de óleo e gás na mão do privado. Eu não vejo, isso que é a minha opinião a respeito do futuro que a gente deveria olhar se a gente quer ultrapassar essas discussões. Quer dizer, você repara que essa discussão de controle de preço, a gente todo ano discute isso, principalmente pelo eleitoral. Você não consegue ultrapassar isso. A gasolina, diesel, é um produto que é um varejo, a gente tem que entender isso. Agora, você tem que ter instituição forte. Se as empresas fossem privadas e se praticasse monopólios ou cartéis, tem que punir, né? Como no mundo inteiro acontece isso. Nos Estados Unidos, você já teve um monopólio privado, que era Standard Oil. Lá na década de 30, o órgão antitruste americano dividiu a empresa lá em 6 ou 7 empresas, né? Então a gente tem que discutir isso aqui na Petrobras. Que a gente pode privatizar a Petrobras. Vamos discutir um modelo para a Petrobras de privatização. É essa que é a discussão que a gente precisa de ter para que não continuemos nessa mesma discussão de controle de preço, de usar a Petrobras para diminuir a inflação, usar a Petrobras para ajudar a eleger político, né? Isso é que a gente precisa ultrapassar definitivamente.
Adriano Pires, especialista aí na questão dos combustíveis, preços e também no mercado com Bandeirantes aqui no Jornal Gente. Adriano, obrigado pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço aí e quando precisar a gente está à disposição. Rede Bandeirantes.